Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu gosto sempre de começar o podcast lembrando que eu tenho vários livros publicados no assunto. Eu tenho um livro especificamente que seria a Bíblia, um livro científico, e tem um livro mais recente, que é o livro mais recente, mas tem um antigo também chamado de Religião. E todos esses livros têm como objetivo trazer uma abordagem diferente ao pensamento ateísta no Brasil. O ateísmo é um movimento que ele não precisa necessariamente, existe toda uma desinformação, um preconceito, existe todo um conjunto de informações erradas sobre o ateísmo. Um delas é que o ateísta precisa ser necessariamente inteligente, precisa necessariamente ser cientista, ou seja, ele precisa necessariamente ter um conhecimento avançado sobre a ciência e tudo mais, o que é falso, né? O ateísmo é simplesmente a negação de Deus e, como eu comento no livro, esse comportamento religioso que é muitas vezes exigir do ateísta a inteligência acima do normal é o mesmo comportamento que os homens têm com as mulheres, né? Quando a mulher comete um erro no trânsito, aí você ouve aquelas piadas, tinha de ser mulher. Esse tipo de comportamento é clássico de pessoas em posição de poder, né? Que é cometer um abuso contra aquele grupo que é minoria. No caso do ateísmo, existem alguns estudos que o ateísmo seja tão grande quanto a comunidade LGBTQI+, ou seja, então nós ateístas precisamos aprender com esses movimentos da emancipação da mulher, contra o machismo, LGBTQI+, a emancipação dos negros. Então todos esses movimentos de minoria devem servir como exemplo para que os ateus... Porque o ateísmo atualmente, ele, com exceção daquela visão estereotipada do ateu, que é aquele cara nervoso, bravo, e a mulher tem a visão estereotipada, que são todas visões erradas, de que a mulher é nervosa, que a mulher é emocional, quando a mulher aumenta a voz, a mulher necessariamente é histérica. Esses estereótipos que giram em torno do negro, da mulher, do latino, que seja, ou do ateísta, são estereótipos que nós precisamos mudar. Então, no caso do ateu, o estereótipo do ateísta é o estereótipo de que ele tem que ser ou nervoso ou ele tem que ser muito inteligente, o que é um estereótipo totalmente errado. Você não precisa ser muito inteligente para rejeitar Deus. A rejeição da hipótese de Deus, a rejeição de uma religião, ela pode ser feita simplesmente na base de que eu quero ser um pensador livre. Mas aqui, então, eu queria discutir com vocês uma pesquisa que eu fiz, né? Eu já havia comentado anteriormente essa pesquisa com vocês, e nós vamos usar uma técnica conhecida como estatística de Bayes, né? E vocês já conheceram, já falei de estatística de Bayes anteriormente, né? A estatística de Bayes ela é usada para calcular probabilidades que você não tem. Você pode pensar que é como preencher buraco, né? Se vocês lembram no ensino fundamental, a gente aprendia aquela técnica de que você tinha o número 3, você tinha o número 5 e você tinha um branco no meio, né? Esse branco, a gente sabe que 3, se tem um 5, o branco tem que ser 4, né? Então a estatística de Bayes é a mesma coisa. A estatística de Bayes é quando você tem algumas probabilidades, mas você não tem outras, né? E muitas vezes por questão de dificuldades ou até mesmo de impossibilidade de você coletar essa estatística. Mas nesse caso nós vamos coletar a estatística que é um pouco mais difícil de coletar. Por quê? Ela é um pouco mais complexa, porque dado que você, nesse caso, eu teria de entrar em um grupo de religioso, talvez eu faça isso no futuro, né? Eu estou em alguns grupos de religiosos, eu teria de entrar em grupos de evangélicos, grupos de católicos, e para fazer uma estimativa desse número. Mas aqui eu vou estimar o número, né? Dado que você é ateu, né? Aí eu fui nesses grupos de ateus e eu perguntei qual que era a história antes do ateísmo, né? O que a pessoa era antes do ateísmo. Então, eu vou comentar com vocês a pesquisa
de forma breve, né? De forma breve para vocês entenderem, né? Deixa eu ver, deixa somente um momento que eu vou procurar a pesquisa. Eu achei que tinha separado aqui a pesquisa para vocês, mas eu acho que eu acabei fechando por acidente. Eu vou pegar a versão mais recente, mas eu vou deixar para vocês também um link para essa pesquisa. Eu vou deixar para vocês a mais recente, né? Que aí vocês a pesquisa está em andamento, então vocês podem participar. Eu estou fazendo no Facebook, né? No Facebook a pesquisa, e isso que quer dizer que vocês podem participar. No momento, né, nesse momento que eu estou gravando esse podcast, né, esse episódio, a pesquisa foi compartilhada em vários grupos de ateístas, né? Eu participo de mais de um. E no momento o resultado diz que quase 70 pessoas responderam essa pesquisa, né? Esses grupos costumam ter, costuma ter muitos participantes. Na verdade, sim, o que mais tem participante é o grupo chamado de Ateísmo por um Mundo Melhor no Facebook. Muitos outros grupos, eles me expulsaram, infelizmente, né? Eu posto com certa frequência e eu acabo sendo expulso dos grupos, né? Eu não ligo muito, eu até saio às vezes por vontade própria, né? Às vezes quando eles costumam me limitar e dizer quanto que eu posso postar, eu acabo saindo por vontade própria. Mas esse grupo de Ateísmo por um Mundo Melhor é um grupo que tem sido muito paciente comigo. Eu agradeço muito aos administradores do grupo pela paciência. Então, o que eu fiz? Eu perguntei o seguinte, ó, o que era antes de virar ateu, né? Aí eu pedi que as pessoas considerassem ateísmo como todos os movimentos, né? Porque nós sabemos que o termo ateísmo, ele é muito difícil de você definir, né? É por isso que as pesquisas são difíceis. Então, nesse caso, ateísmo é simplesmente o oposto de religião, né? Que não é a única definição de ateísmo, né? Mas é a definição mais fácil. Então, ateísmo seria, eu pedi que as pessoas considerassem ateísmo como todos os estados, né? Que eu deixei bem claro que agnóstico também aqui vai ser considerado ateísta, para evitar aquele estilo LGBTQI+, do ateísmo, né? Que no caso do ateísmo seria o A4, né? A4+, né? O A4+, que é o agnóstico, apateísta, antiteísta, agnóstico, ateísta, apateísta e antiteísta. Então, são 4 As até o momento que a gente tem. E talvez como LGBTQI+, ele vai continuar crescendo, né? E já está crescendo, né? O antiteísta, aparentemente, é novo, né? É um termo novo que está sendo usado, né? Então, o interessante é o seguinte, que somente 14% das pessoas vieram dos evangélicos, né? O que é uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu vi uma pesquisa uma vez de um doutorado de que os evangélicos, especialmente das igrejas neopentecostais e pentecostais, são que menos questionam as suas lideranças. Então, ou seja, a probabilidade de uma pessoa de um pentecostal e neopentecostal mudarem de ideia é 5 vezes menor do que das outras religiões, o que é um fato interessante, porque quer dizer o seguinte, que a doutrinação dos evangélicos, especialmente pentecostais e neopentecostais, né, teologia do domínio, teologia da prosperidade, então, essas ideologias são bem mais rígidas, né? Isso talvez está bem alinhado com os dados, né? Porque dos grupos religiosos que apareceu, ou seja, dos grupos, os evangélicos são os piores, né? Para poder mudar a mente, né? O que é uma coisa interessante, né? Porque assim, nos Estados Unidos eu tenho visto o oposto, né? Que eu tenho acompanhado. Eu não tenho uma pesquisa nos Estados Unidos, né? Eu tenho mais as discussões que eu tenho acompanhado, mas eu tenho visto que vários ateus famosos que eu conheço, que eu tenho acompanhado, são ex-pastores ou ex da Igreja Batista, geralmente a maioria são da Igreja Batista. No Young Sheldon, né, a série televisiva, a mãe dele era da Igreja Batista. Você via lá o fundamentalismo na Igreja Batista. No caso do Brasil, parece que as pentecostais, neopentecostais, que são recentes, né, surgiram mais ou menos em 1970, os neopentecostais, a doutrinação é pior, né? E os estudos têm mostrado isso. Em segundo lugar, vem a Igreja Católica, né? O que me surpreendeu, né? O que eu achei mais surpreendente nessa pesquisa é que as pessoas estão dispostas, né? As pessoas estão dispostas a pular direto, né? As pessoas estão dispostas a sair da Igreja Católica e pular direto para o ateísmo. Eu sempre achei, né, porque eu conheço casos próximos, a Marina Silva é um exemplo, eu tenho um amigo também que era católico, depois virou evangélico, então eu sempre tive essa ideia de que haveria uma transição. Então talvez essa transição tenha mais a ver com a pessoa, né, do que realmente um dado estatístico. Como você pode ver,
uma pessoa a cada 4 pessoas, né, dos ateus, dos grupos de ateus, 1 a cada 4 veio da Igreja Católica. O que para mim é um número interessante, né? É claro que esses estudos precisam ser feitos com mais cuidado. Por exemplo, seria interessante estudar qual que é a transição entre católico e evangélico, né? Qual que é a probabilidade de que uma pessoa saia da igreja católica e vai para a igreja evangélica. Como eu disse, eu conheço alguns casos próximos. Lembro que todos esses estudos seriam interessantes para mestrado, doutorado, trabalho de TCC, dependendo do nível de interesse. Eu estou sempre aberto a fazer colaborações com alunos, né, sobre esse assunto, que é um assunto que tem me interessado muito. Então, nesse caso, nós já falamos sobre diagrama de caixa anteriormente, né? E se você tiver interesse no volume 2, né, no volume 3 da série Ciência para um Cientista, eu dou exemplo do que é diagrama de caixa, eu explico o diagrama de caixa. Então, o diagrama de caixa, nesse caso, eu estou estudando apenas 2 caixas, né? Na verdade, não 2 caixas, estou estudando várias caixas, mas todas essas caixas que eu estou estudando, elas vão direto para o ateísmo, né? Então, lembrando, você pode pensar como você está pulando a amarelinha, né? Quando você está pulando a amarelinha, você só pode ficar em um quadrado por vez. Então, cada caixa é um quadrado. Então existe agora as caixinhas. Lembrando que a pessoa não pode ficar em mais de uma caixa, né? A pessoa tem que somente uma caixa por vez. Então, as caixas são evangélico, católico. E nesse caso, os evangélicos são as caixas que menos são esvaziadas, né? Em direção ao ateísmo. Mas eu tenho a impressão de que talvez existe um outro movimento chamado os desengrejados, né? Então, esse movimento vai estar bem forte no Brasil. Então, talvez os evangélicos estejam pulando para desengrejados, né? E talvez eles sejam... A próxima caixa que está empatada com os católicos seria somente acreditável em Deus, né? Inclusive, o Brasil é um dos países que mais acreditam em Deus. Então, é possível que as pessoas estejam pulando de católico para somente acreditar em Deus, evangélico somente para acreditar em Deus, e depois pulam para... esses estudos precisariam ser feitos, né? A gente precisaria de fazer um estudo com mais detalhes. Como eu disse, eu estou aberto a fazer colaborações científicas, trabalho de TCC, trabalho de mestrado, trabalho de doutorado, usando esses modelos matemáticos. Isso é um diagrama de caixa, um tipo de modelo matemático, né? Dá até para fazer equações diferenciais, fazer simulações computacionais, fazer um aplicativo online bem legal que você pode fazer essas simulações do crescimento do ateísmo e fazer uma espécie de projeção, né, baseado nesses números. Então, dado que a pessoa está como evangélico, como católico, então a outra caixinha que mais contribui para os ateus é o somente acreditar em Deus, que é o sem religião, né, que eu coloquei lá, o sem religião. Então, o sem religião é aquela pessoa que simplesmente acreditava em Deus, o que é muito comum, né? Eu conheço várias pessoas que não frequentam a igreja, que não têm religião, mas acreditam em Deus. Então, nesse caso, eu também já vi vários casos de pessoas casos online, vendo discussões, que as pessoas fizeram uma transição mais suave, né? Elas primeiro deixaram a igreja, ficaram um tempo acreditando em Deus e depois pularam para o ateísmo. Então, essa caixinha de 20%, né, que pula de católico direto para ateísmo, eu tenho a impressão de que essa caixa não é tão comum, né? Eu tenho a impressão de que as 2 caixas de evangélico para somente acreditar em Deus e católico para somente acreditar em Deus seria a caixa mais forte, né? Então, talvez se for o caso, porque daria para fazer um modelo computacional com simulações e se, por exemplo, a gente conseguir confirmar de que as pessoas estão pulando de evangélico e católico para somente acreditar em Deus, e essa caixinha de somente acreditar em Deus também é muito alta, nós teríamos bem mais um movimento muito mais forte para o ateísmo, né? Porque dependendo de como essas caixas se comunicam e fazer simulações computacionais, o ateísmo vai crescer muito mais rápido do que a gente espera, né? Eu tenho a sensação de que, como eu disse, o evangélico e o católico, que são os cristãos, eu tenho a sensação de que o cristão pula para acreditar em Deus, depois de acreditar em Deus, ele pula para ateísmo. Então, se for o caso, o ateísmo vai ser mais forte do que a gente espera no futuro. Pode ser que o Brasil tenha um processo de secularização, né, muito mais rápido do que por a gente eu quero dizer eu, né? Eu achava que o processo seria mais lento. Eu achava na minha cabeça que seria necessário que o Brasil passaria pelo mesmo processo que a Europa passou, que os Estados Unidos passou, mas é possível. O Brasil vai ser mais rápido. O movimento Vidas Negras Importam, o Brasil foi bem mais rápido que os Estados Unidos, né? Eu acho que fiquei surpreso com a velocidade com que o movimento no Brasil aconteceu, né? Comparado com os Estados Unidos, né? Que foi muito mais lento. E apareceu também outras religiões, né? Apareceu pessoas da espírita, né?
que foi apenas 1%, né? Que é um número bem baixo, né? Apenas uma pessoa que respondeu, mas dá para ver que isso é espírita. Eu nunca vi o espírita como um movimento agressivo, né? Eu conheço amigos espíritas, eles são bem tranquilos, eu conheço amigos LGBTQI+, que são espírita. Então, eu acho que a agressividade no espiritismo, porque em grande parte, segundo algumas coisas que eu tenho lido, grande parte do movimento para o ateísmo, especialmente nos Estados Unidos, é devido a uma rejeição da religião, né? A agressividade, o fundamentalismo, o uso instrumentalizado na política da religião, tudo isso tem feito com que as pessoas, em geral, migrem para o ateísmo como uma espécie até mesmo de defesa mesmo, né? O que explica por que algumas pessoas estão voltando, né? Tem casos onde as pessoas voltam para a religião, o que seria interessante medir e ter números, né, sobre essa mudança. Então, tem alguns casos aqui das pessoas que foi um número até alto, né? 8%, né? Achei o número até alto, 8%, que eram pessoas que sempre foram um pouco agnósticas, né? Ou seja, a pessoa aparentemente era um pouco cética, era religiosa, mas era um pouco cética, né? O que, na verdade, esses grupos acabam se sobrepondo, né? Porque esse grupo que sempre foi um pouco cético, na verdade, muito possivelmente está dentro dos católicos e dentro dos evangélicos, porque eu acho que não tem como você abandonar a religião se você não for cético, né? Então acho que esse grupo, na verdade, ele na verdade é um grupo que engloba, né? Já engloba porque assim, nesse caso foram as pessoas que adicionaram, né? Tanto os espíritas quanto o sempre foi um pouco cético, são as pessoas que adicionaram, né? Essas enquetes, elas permitem que as pessoas também coloquem as suas próprias opções, o que é legal, né? Porque você acaba aprendendo o que as pessoas querem. Então, e agora perguntar, e se a gente fizer alguns cálculos matemáticos, né? Se a gente for lá e brincar um pouco com os números, fazer um pouco de matemática, para isso eu vou usar o que é chamado de teorema de Bayes, né? O teorema de Bayes é um dos teoremas mais importantes, que é a estatística bayesiana, né? A estatística bayesiana, ela permite que a gente faça alguns cálculos que geralmente não existem, né? Geralmente a gente tem alguns números e nós queremos estimar outros números. Nesse caso, o que nós vamos usar? Nós vamos usar dois eventos, né? O evento A pessoa é ateia, e o evento B, a pessoa muda para uma religião, né? Ou seja, A pessoa é ateia, B, a pessoa muda para uma religião. Então, a proporção de ateus, né, sempre foi, na nossa pesquisa, né, foi de 30%, né? O que eu acho bem alto, né? Eu queria dizer o seguinte, que o, a, a, a estabilidade do ateu, né? Claro que aqui eu não medi a estabilidade durante um período longo, né? Eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer. A pesquisa não mede, por exemplo, eu sempre fui ateu, mas durante quanto tempo, né? Ou seja, já ouvi casos de pessoas que permaneceram durante ateu durante um tempo e voltou para a religião, ou foi para a religião. Então, existe também um punhado de erro, né, que eu vejo as pessoas cometendo online, né? Eu acho que religiosos desesperados, né? São um bando de desesperados, né? Eu acho que eu já vi pessoas falando o seguinte, que de pessoas famosas que eram porra louca e que viraram evangélico. Por exemplo, a mulher melancia, né? Parece que virou evangélico e depois voltou. O Rodolfo do Raimundos virou evangélico. Aí teve o cara lá, o cara mais tatuado do mundo que virou evangélico. Então, assim, a gente não pode confundir essas pessoas com ateu, né? As pessoas, o fato de uma pessoa não ter uma religião e o fato de uma pessoa não seguir uma igreja não significa que a pessoa seja ateia, né? Existe essa confusão de que você vê essas notícias. Recentemente eu vi também que um neurocientista virou religioso, então aí eles ficam publicando essas coisas, né? Isso se chama tendência da tendência da visibilidade, a tendência da disponibilidade, que é quando você dá muito valor as notícias e esquece que notícia, por definição, é uma coisa rara. Ninguém dá notícia, ninguém faz notícias daquilo que acontece com frequência. Então, se algo aparece nos jornais, se algo vira notícia, é porque é raro, por definição é raro. Então, o fato de você ver pessoas porra louca virando evangélicos, que acontece com bastante frequência, isso não quer dizer que que sejam ateus que estão fazendo isso, né? Então você vê que os ateus têm uma estabilidade bem forte, né? 30% já eram ateus, né? Ou seja, são ateus que muito possivelmente, como Sam Harris, né, nasceram em famílias ateias, né? É bom sempre não confundir religião com espiritualidade, né? Um ateu pode decidir ter uma espiritualidade, seja o budismo, que seja alguma coisa mais, talvez, mística, mas não confunda, né? A religião aqui, geralmente, quando a gente fala de religião,
A gente está falando de religiões organizadas, como igrejas, todo esse processo de doutrinação, poder, né? Isso é a forma mais extrema e mais pesada da religião. Então, 30% dos ateus permaneceram. Então, dados complementares indicam que a probabilidade de ateus mudarem para a religião está relacionada a fatores sociais e culturais, né? Ou seja, situações. Usaremos uma taxa de 2% de migração de ateus para a religião baseada em dados históricos, né? Ou seja, a taxa baseado na nossa pesquisa, essa migração, a taxa de ateísmo, estabilidade era 30%. Só que parece que alguns dados na internet, né, que você consegue achar em algum site, né, deixa eu ver se tem a referência aqui, não tem referência aqui, mas alguns dados mostram, mas que aparentemente na internet tem migração de 2%, né, de ateus para a religião, que é um número bem baixo, né, eu acho um número bem baixo esse número, de 2% no Brasil, que é a tendência de migração. Então, a distribuição religiosa, então, dado na nossa pesquisa, nós temos o seguinte, que 23% vieram do catolicismo, 14% vieram do evangelho, outras religiões, outras crenças foi 1%, né, que na verdade foi zero, esse 1% é uma estimativa, espírita foi 1%, né? Esse outras religiões que está com 1%, na verdade é zero, né? Porque o software, quando vai fazer a calibração, ele acaba aproximando, né? Então, no caso da espírita, teve-se uma resposta, que foi uma só, mas aí deu 1%. Então, usando o cálculo de Bayes, nós temos o seguinte, que a probabilidade de uma pessoa ser ateia e mudar para uma religião, vai ser o PA vezes B, né? Que a pessoa, a probabilidade de a pessoa ser ateia e mudar de religião. A probabilidade de uma pessoa ser ateia, né? A probabilidade de uma pessoa ser ateia, ou seja, que ela já estava no ateísmo, é de 30%. Então, nós podemos multiplicar, né? Aqui nós estamos fazendo o seguinte, nós vamos multiplicar a taxa de ateísmo, né, que é a probabilidade, e a taxa de migração, né, que é a taxa da pessoa migrar. Isso vai dar em torno de 6%, né? E a probabilidade... eu vou deixar para vocês o cálculo, que vai ser mais fácil, né? Então, a probabilidade de você mudar, né? De você mudar para uma religião é de 2% no final, usando a estatística de Bayes. Vou deixar para vocês o cálculo, que é mais fácil. Então, vocês podem fazer os mesmos cálculos, e a probabilidade de você mudar para o catolicismo é de 46%, que é bem alto, né? Lembrando que a taxa de migração é baixa, isso aqui é especificamente com relação a cada religião, né? Ou seja, a taxa geral ela é baixa, ela é 2%, mas nessa taxa geral, qual que é a probabilidade de você ir para uma religião específica, né? Vai ser de para o catolicismo é de 0,46%, ou seja, não chega nem a 1%. A probabilidade de você virar um evangélico também é de 0,8%, que é menor ainda, né? Ou seja, a probabilidade de você ir para um evangélico é bem baixa. Ela não chega nem ela é, na verdade, metade do católico, então a probabilidade é 2 vezes maior que você vira um católico, mas ainda é baixa, não chega nem a 1%. A probabilidade de você mudar para outra religião é de 0,02%, ou seja, bem menor, bem pequena mesmo, né? A probabilidade de você virar um espírita é a mesma coisa. Lembrando que no caso de outras religiões, esses dados não existem, na verdade, né? Somente porque matemática a gente faz aproximação. Então existe a probabilidade de você ser um espírita, né? Talvez o fato de, se você observar, eu acho que o espírita é bem menos agressivo do que o catolicismo, do que o evangelho, né? Eu acho que o fato de você ter essa probabilidade maior para o catolicismo e para o evangelho, porque a doutrinação é maior, né? Ou seja, o catolicismo é basicamente a religião predominante, então a probabilidade de você ter pessoas próximas de você te influenciando, porque assim, o ateu não está isolado, né? O ateu não está isolado do mundo. Existem vários estudos mostrando que uma das coisas mais comuns no ateísmo é o isolamento, né? Então tem aquelas pessoas que ficam no catolicismo, vão no catolicismo por questões sociais. Eu já vi depoimentos de pessoas que gostavam daquela rede de amizade. Então, uma das coisas um sofrimento maior que eu já vi relatado sobre o ateísmo é o isolamento, porque quando você vira ateu, você tem um isolamento muito grande, né? E as críticas, as indiretas, grande parte das coisas sociais foram construídas em torno de religião. Então, sim, o caso, por exemplo, de pessoas porra louca que, como o cara mais tatuado do mundo, a mulher melancia, todos viraram evangélicos, eu acho que tem a ver mais com a doutrinação, porque assim, ninguém é de ferro, né? Se você fica o tempo inteiro ouvindo pessoas malucas, né, que são os cristãos, dizendo que você está cometendo pecados, sinas, que você vai para o inferno, chega uma hora que aquilo acerta você, né? Ninguém é de ferro, né? Então assim,
é possível que uma sociedade mais secular, essas taxas vão diminuir, né? Porque você pode pensar da seguinte forma, osmose, né? O que é osmose? Osmose é quando você tem dois líquidos e você tem uma membrana no meio, né? Essa membrana no meio, ela faz com que você mova de um lado para o outro, né? Você pode pensar que a taxa de permeabilidade dessa membrana, ela vai mudar de acordo com o tempo. Então, eu acho que até essa relação ela de mudança não vai ser linear, ela vai ser não linear. Porque, por isso que eu falei que é interessante fazer modelos matemáticos, né? Com modelos matemáticos a gente pode ir testando essas taxas de mudança. Então, é o seguinte, que a taxa de mudança do ateísmo para o catolicismo, para o evangelho, que é relativamente alta comparado com os espíritas, eu acho que isso vai diminuir ainda mais, porque quanto menos pessoas religiosas você tiver, menor vai ser a chance de você ser empurrado, ou de você sofrer algum tipo de isolamento, ou de você sofrer algum tipo de pressão, ou de você sofrer algum tipo de medo, né? Aquela constante exposição do ateu às ameaças. Por mais que a gente tenha uma piada que ameaçar um ateu com o inferno é como ameaçar um nudista com um cuecão, né? Não funciona, né? Mas nem todas as pessoas são de ferro, né? Às vezes o ateu também sofre, né? O ateu ele não é de ferro, o ateu tem medo, né? A religião, ela domesticou, né? O cristianismo, ela domesticou todos os instintos naturais do humano, como medo, insegurança, fé. Então, essa ideia de que Deus é amor, Deus é fé, Deus é esperança, que você precisa de religião para ter sentimento, esses são sentimentos humanos, né? A religião domesticou, monopolizou sentimentos que são humanos. Então, isso explica o porquê da conversão, né? Então, muitos são o que chamam de cristão funcional, né? A pessoa se converte ao cristianismo, mas ela não é um cristão fundamentalista, né? Então, eu acho o seguinte, então, que com o tempo, esse processo de mudança do ateu para a religião vai diminuir, só que vai diminuir de forma não linear, né? Não vai ser uma diminuição linear, né? Que é proporcional ao número de cristãos. Eu acho que a caída vai ser rápida, né? É por isso que eu acho que a secularização do Brasil vai ser mais rápida do que a gente pensa, né? Então eu vou ficar por aqui, pessoal, e vou deixar como sempre para vocês o link para a postagem de blog. Um abração a todos e seja um ateu pensador. Abração, até mais. Abração a todos e mais. Tchau. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.